Um menino que se chama Nor acorda na sua cama depois de se formar na escola. Ele simplesmente decidiu se tornar um bibliotecário. Infelizmente, no dia em que ele deveria começar a trabalhar, o seu pai disse que o filho de um homem nobre de alto escalão pegou o seu emprego. A família do Nor é muito pobre e não tem muito que eles pudessem fazer para revidar a isso. O pai do Nor é muito covarde, mas a sua mãe, que se chama Alice, sugere ao Nor ir para a academia de heróis, porque depois de se formar, ele poderia virar um caçador de monstros, ou em um cavaleiro. Então mais tarde, andando pela cidade, o Nor encontrou a sua amiga de infância que se chama Emma. Mesmo sendo de um status mais alto que ele, as suas famílias são muito amigas e esperam que eles pudessem trabalhar como bibliotecários. Mas ela fica chocada e desapontada quando ele diz que não vai poder trabalhar com isso. O Nor tem uma habilidade rara que se chama o Grande Sábio. Essa habilidade permite que ele pergunte a um grande sábio tudo sobre o mundo. Mas, depois que ele usa essa habilidade, ele sempre fica com uma dor de cabeça horrível. Então, perguntando ao grande sábio uma maneira de passar no vestibular para a Academia de Heróis, o Nor descobriu que ele poderia explorar uma masmorra escondida e ficar muito forte lá. Depois de se preparar, o Nor encontrou a masmorra escondida cantando um feitiço que ele descobriu com o grande sábio. E ele vai atrás de uma enorme porta de ferro. Ele explora o calabouço até ouvir uma voz feminina na sua cabeça. Seguindo as instruções da voz, ele consegue chegar até o quarto andar, onde ele conhece uma garota de cabelos azuis acorrentada. O nome dela é Olivia. Ela é uma aventureira que ficou presa na masmorra por 200 anos. Se alguém quebrar as suas correntes, ela vai morrer. Para que o Nor pudesse ajudar ela, a Olivia só chamou ele para conversar porque ficar presa por 200 anos é complicado, ainda mais sozinha e sem ninguém. Quando o Nor conta a ela sobre a situação dele, ela transferiu para ele todas as suas habilidades, porque ela poderia usar ele. Com as habilidades da Olivia, o Nor não consegue usar as habilidades que ele tinha. Era tudo novo para ele. Além disso, ele pode mudar as habilidades dos seres que estavam ao seu redor. Mas sempre tem um porém. Quanto mais poderosa for a habilidade que ele cria, mais os seus pontos de vida diminuem. Ele poderia recuperar os seus pontos de vida fazendo algo que o faça feliz, como por exemplo, comer alguma comida gostosa e conseguir as coisas que ele quer. Então, testando a sua nova habilidade, o Nor derrota o lobo criando balas de pedra. Depois que ele usa sua habilidade, ele perde 50 pontos de vida e se cansa muito. Para passar no exame de herói, a Olivia ensinou a ele que ele pode criar uma habilidade que se chama Olho Perspicaz, que lhe permite saber todas as informações sobre qualquer criatura ou objeto. O dia da entrada do exame chegou e o Nor estava na academia. O exame é uma tarefa em grupo onde uma equipe tem que coletar materiais raros de monstros e trazer eles de volta. O Nor pergunta para os colegas de equipe sobre tudo isso, mas a maioria deles evita responder porque ele é de uma classe baixa. Mas de repente, a Emma apareceu, falando que largou seu trabalho na biblioteca para fazer o exame do herói junto com ele. Então, quando o exame começou, o Nor decidiu ir para o terceiro andar da masmorra escondida sozinho e luta contra os monstros que tinham lá. Mas ele não esperava que lá tinha um monstro muito poderoso que é o Ceifador de alto nível. Fugindo da sua mortal foice, o Nor dá ao Ceifador uma habilidade que retrata ele criando uma enorme bala de pedra. O Nor lançou no Ceifador e derrota ele com uma certa facilidade. Então, quando o Nor trouxe o crânio do Ceifador como material raro da sua equipe, eles ficam em primeiro lugar e tanto ele quanto a Emma passaram nesse exame. O Nor estava muito feliz com isso, mas nesse momento ele percebeu a taxa de inscrição da Academia de Heróis. Ele viu que era muito alta para sua família pagar, porque ela era pobre. E ele decidiu ganhar o dinheiro por si só para conseguir pagar isso. Então, ele iria se tornar um aventureiro. Chegando na guilda dos aventureiros, o Nor se registrou com a ajuda da recepcionista que se chama Lola. Vendo as habilidades do Nor, a Lola percebeu que elas eram bem parecidas com as habilidades da Olivia, que já foi membro da guilda também. Ela se surpreende quando o Nor conta a ela que ele é o sucessor da Olivia. Então, ela dá a ele uma busca para encontrar insetos raros que se chamam gafanhotos arco-íris. O Nor dá a si mesmo uma habilidade que enfraquece dores de cabeça, porque assim ele poderia usar também o grande sábio da sua habilidade. Dessa maneira, chegando ao habitat dos gafanhotos, o Nor pede ao grande sábio para lhe dizer onde eles estavam.
De repente, a Emma apareceu ali muito zangada porque o Nor não a levou junto com ele. Ele tinha prometido pra ela que eles ficariam juntos pra sempre. E quando eles pegam os gafanhotos, eles levam de volta pra guilda e completam a missão. A Lula imediatamente dá outra pra eles. Eles estavam na floresta de novo e o Nor com a Emma procuram monstros. Em específico, um monstro coelho gigante, mas inesperadamente eles são atacados por goblins. E logo em seguida o coelho apareceu, ele era muito grande. A Emma decidiu que quer vencer o monstro ela mesma e consegue escapar de todos os ataques bem tranquila. Ela o ataca com adagas de feitiço baseado no vento, mas o coelho consegue fazer ela perder o equilíbrio e ele quase acerta a Emma, mas o Nor a salva com uma pedra gigante. Os dois se escondem do coelho e a Emma fica um tanto quanto deprimida, achando que ela era muito fraca. Então, usando muitos pontos do seu poder de vida, o Nor torna ela muito habilidosa usando a adaga. Nessa hora, o coelho volta e tenta atacar o Nor, mas a Emma agora era muito mais forte e consegue derrotar eles sem grandes problemas. Naquela noite, eles voltam à guilda e, tendo armazenado o corpo do coelho em uma dimensão no bolso do Nor, eles compartilham a carne do coelho com todo mundo da guilda. Enquanto comem, os pontos de vida do Nor aumentam muito porque a carne é deliciosa. Agora, ele completa 2 missões e as recompensas são suficientes para finalmente conseguir se matricular na Academia de Heróis. No seu primeiro dia de academia, o Nor e a Emma se deparam com uma filha de um homem de alto escalão da nobreza. O nome dela é Maria. Usando uma das suas habilidades, o Nor percebe que ela tem uma maldição que vai fazer com que ela morra aos 16 anos. Na academia, os alunos mais bem classificados na classe do Nor imediatamente começam a intimidar ele por conta da sua baixa classificação. Já a Emma era popular entre eles e todos ficam se aglomerando ao redor dela. A Maria, junto com a sua amiga que se chama Amani, entra na sala e começa alegremente a falar com o Nor e a Emma. Dessa maneira, surpreso que alguém de um nível tão alto estava falando com eles, os alunos mudam as suas atitudes em relação aos dois, mas o Nor só ignora eles porque eles já maltrataram ele. Depois disso, uma professora que se chama Elna ensina os alunos autodefesa. Ela escolhe o Nor entre os outros alunos e ela desafia os alunos a atacarem ela. O Nor fica olhando e vê que ela é incrivelmente forte. Então, vendo que ele não era páreo para ela, ele decidiu aprimorar a sua habilidade de esquiva e consegue evitar os ataques dela. Isso impressiona a todos. E o próximo exercício é feito em pares, e a Maria se oferece para ser o par do Nor. Eles começam a praticar, e a Maria logo desmaia, ficando mais fraca por conta da sua maldição. O Nor quer ajudar ela a remover a maldição, mas o custo de pontos de vida era muito mais alto do que ele tinha agora, então isso não é para ele no momento. Mais tarde na guilda dos aventureiros, o Nor e a Emma perguntam a Lola o que eles poderiam fazer sobre a maldição da Maria. A Lola conta a eles sobre um clérigo que se chama Luna e que ela poderia ajudar eles. Sendo assim, no outro dia, o Nor se encontrou com a Emma na cidade e eles esperam pela Lola e pela Luna. Ela era uma elfa de cabelo rosa. O Nor conta pra ela sobre a maldição da Maria. Então a Luna diz que ela foi convidada a curar essa maldição no passado, mas ela teve que recusar. Embora ela geralmente possa curar as coisas, essa maldição não deu. O Nor olha pra ela de novo com o seu olho e vê que ela não estava mentindo, e a maldição deve ser realmente muito forte. Parece que a maldição da Maria é tão poderosa que a Luna morreria se tentasse curar ela. Falando com a Luna em particular, o Nor diz pra ela que sabe o segredo dela. Já que a Luna quer salvar pessoas como a sua mãe, ela decidiu então tentar remover a maldição da Maria de qualquer forma. Então, quando o acidente aconteceu em um canteiro de obras, a Luna vai lá e cura uma criança ferida, atirando magia de cura com armas. Depois, ela se lembra de que ela disse que queria remover a maldição da Maria, e de repente fica com medo de morrer por conta disso. O Nor percebeu que ele poderia mudar a habilidade da Luna. Para isso, ele precisava de mais pontos de vida. A Lola diz que sabe sobre a competição onde eles avaliam os haréns das pessoas. Ela acha que se ele ganhar aquele evento, pode deixar o Nor muito mais feliz com mais pontos. Então, chegando na arena onde o evento acontece, o Nor se junta com as 3 garotas como se fossem do seu harém. O apresentador e o público zomba de todos os haréns das pessoas, até o Nor aparecer com as garotas. O público fica muito impressionado por cada uma delas.
Sendo assim, eles vencem o primeiro concurso, mas ainda há um segundo desafio, onde as 3 garotas devem mostrar o seu amor pelo Nor. Então as 3 têm que passar por isso. Para isso, elas cuidam dele e mostram o harém de fato funcionando. Com ciúmes do Nor, o apresentador dá para eles um grande prêmio em dinheiro. Satisfeito em ganhar o concurso, o Nor aumenta com sucesso seus pontos de vida. Mais tarde, o Nor e as meninas visitam o palácio da Maria. Desde pequena, a Maria sabia que ela morreria quando completasse 16 anos. A maldição foi lançada por um feiticeiro que foi derrotado pelo ancestral da Maria. Eles foram até o quarto da Maria, depois do Nor mudar a habilidade da Luna, de pegar o seu dinheiro ao invés de pegar a sua vida. A Luna começa a remover a maldição da Maria, e depois da luta, ela finalmente consegue perder todo o dinheiro que conseguiu na competição, mas em troca, a Maria começa a se sentir muito melhor e agradece muito ao Nor e à Luna, e ela estava muito aliviada de ver que a maldição de fato se foi. Dessa maneira, o Nor e as suas amigas receberam uma recompensa em moedas de ouro por ajudar a Maria. Eles dividem as moedas entre eles e se separam, vai cada um para sua casa. Voltando até a casa do Nor, ele surpreende a sua família com a quantia de dinheiro. Eles decidem abrir uma loja de itens com materiais raros, junto com a sua família. O Nor visita a masmorra escondida para explorar e encontra alguns materiais raros. Visitando a Olivia, ela diz para ele criar um elevador na masmorra que permite ele andar entre os andares. Ela também diz para ele criar um poder que cega os inimigos, porque é muito importante. Então, indo para o 5º andar da masmorra, ele vê monstros mortos jogados no chão. Um enorme leão apareceu, mas ele não consegue ver nenhuma informação sobre ele. Então o que ele pôde fazer foi cegar o leão com a sua nova habilidade. E o leão de repente começa a falar, dizendo que não pretende atacar ele. O leão se chama Tigerson e diz ao Nor que o levará até o 6º andar se ele encontrar alguém por ele. O Nor concorda em ajudar e eles se dirigem para o 6º andar. No caminho, eles encontram vários monstros que o Tigerson derrota com muita facilidade. O Tigerson quer encontrar o seu amigo elfo que se chama Vashel, que desapareceu nesse andar. O Tigerson prometeu esperar por ele no 5º andar, já que ele estava ali há 350 anos. O 6º andar estava escuro demais, então o Nor se dá uma nova habilidade de visão noturna. Lá na escuridão tem zumbis de alto nível, mas o Nor consegue escapar deles. Entrando em uma outra sala, ele vê outro zumbi, mas esse tem roupas diferentes. Usando o seu olho, ele vê que o zumbi tem muitas habilidades e percebe que ele é na verdade o amigo do Tigerson. O Nor transforma o Vashel de volta em elfo usando a sua habilidade de zumbificação ao contrário, e assim eles se conhecem. O Tigerson salvou o Vashel no passado e o Vashel se tornou seu primeiro e único amigo. Eles começaram a viajar juntos até chegarem na masmorra escondida. Ali, o Vashel queria encontrar um tesouro para sua amada, mas ele foi zumbificado. O Nor levou o Vashel até o Tigerson e eles ficaram muito felizes com o encontro. O Vashel queria desistir de explorar a masmorra e voltar para sua amada, porque apenas elfos são permitidos nas suas terras e o Vashel com o Tigerson tem que se separar. Então o Vashel se arrepende muito de ter feito o Tigerson esperar por ele durante 350 anos e pede muitas desculpas, mas ele vai embora. Na hora, o Tigerson diz que ele não se arrepende de nada disso que ele fez, e eles ainda vão se encontrar de novo. O Tigerson diz que vai voltar para a masmorra porque ele tem alguns assuntos inacabados. Então o curioso Nor segue ele e o encontra chorando pelo seu amigo. O Nor diz que sabe como ele se sente e pede ao Tigerson para ser o seu amigo. E então ele pergunta se o Tigerson queria ir morar na casa dele. E o Tigerson concorda com isso. Ele diz que ele vai se tornar o leão de guarda da casa. Quando ele chega lá, a família é surpreendida com o leão do seu filho, mas eles o aceitam rapidão como parte da família. Então um dia, a Emma e o Nor fazem o seu primeiro exame na academia de heróis. Pelas próximas 2 semanas, eles precisam reunir um conto do Homem-Lagarto, uma presa de dragão e um chifre de unicórnio. Tudo isso é muito raro. Depois da aula, o Nor e a Emma vão até a guilda dos aventureiros para pedir conselhos a Lola, mas estava tendo uma comoção na guilda. A Lola estava discutindo com outra recepcionista que se chama Sarah. Ela continua roubando os seus aventureiros e diminuindo a sua cota. A Lola acha que a Sarah estava seduzindo os aventureiros para virem pro lado dela, mas a Lola não tinha nenhuma prova disso. Então as duas decidem fazer uma competição para ver quem consegue mais cotas até o final do mês. E se ela perder, ela não iria pegar mais nenhum aventureiro da Lola. Então assim, a Lola dá a missão pro Nor de alto nível, e a Luna se junta a eles também.
Por mais que ela era uma clériga, ela também é uma aventureira. Completando a missão de alto nível, o Nor e os outros conseguem obter material que precisavam para o exame, exceto uma que era a presa do dragão. A Luna viu um boato sobre um dragão da terra nas montanhas, e para derrotar o dragão, eles compram lanças e o Nor deu a habilidade para elas de matadores de dragões. Sendo assim, o Tigerson leva eles para as montanhas, onde ficava a caverna desse dragão. O que vocês acharam da história de hoje? Deixa nos comentários.